Poder sentar, irmãos. Abramos a palavra do Senhor no Salmo 23. Salmo 23, irmãos. Nós leremos todo o Salmo, mas avançaremos, irmãos, para a exposição de mais uma porção desse Salmo, em especial o verso 5, que é o início da segunda parte dele. Essa é a palavra do nosso Deus, irmãos, que veio a nós inspirada. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, mais um dia do Senhor estamos diante de Ti, mais um culto, Senhor, nos achegamos para ouvirmos a Tua palavra, cantarmos os Teus salmos, elevarmos as nossas orações ao Senhor, as nossas orações de adoração, de confissão, de gratidão, Senhor, de intercessão. É o Teu povo, Senhor, reunido, prontos, Senhor, a ouvirem o Rei, o Seu Rei falar pela Sua palavra. Senhor, Tu és o nosso Rei, fala-nos pela Tua palavra. Diz-nos, Senhor, o que devemos crer. Diz-nos, Senhor, como devemos viver. Diz-nos como nós devemos ver ao Senhor e a nós mesmos, Senhor. Faz-nos contemplar a Tua glória, a Tua beleza. Diante de mais essa porção da Tua palavra, o Senhor que nos mostrará mais um atributo Teu. Nos conduz, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje dar mais um passo na exposição do Salmo 23, chegando à sexta exposição, para considerar esta porção que é o início da segunda parte desse Salmo. Nós temos visto até aqui, irmãos, a relação que há desse Salmo com Cristo. Nós vamos ver mais uma vez essa relação, mas em especial a grande bênção que está sobre aqueles que têm Deus e Cristo como seu pastor. É a primeira ênfase do Salmo. E nós vimos então, a partir disso, inúmeros benefícios daqueles que são ovelhas de Cristo. Nós vimos que não lhes falta comida, não lhes falta água, não lhes falta socorro para a alma, não lhes falta condução na justiça. Nós vimos que esse pastor está com suas ovelhas nos difíceis momentos da vida das suas ovelhas. Mas agora, irmãos, e também que a disciplina e o cuidado desse pastor consolam as suas ovelhas. Só que a partir de agora, irmãos, o verso 5, o Salmo muda a ilustração. E nós falamos lá na introdução do Salmo que há duas ilustrações aqui, ou dois paralelos, para nos apresentar a obra do Senhor em relação ao seu povo. O primeiro, e é a parte mais conhecida desse Salmo, é o aspecto de Deus como pastor do seu povo. Então nós destrinchamos todos os benefícios de Deus como pastor. Agora a segunda parte, irmãos, ela vai para uma outra ilustração. É a ilustração de Deus como um anfitrião, ou um rei anfitrião, que acolhe e que recebe, irmãos. Aqui, queridos, a ideia disso aqui está por trás de toda a linguagem que o Salmo usa a partir do versículo 5, o verso 5 e o 6 especificamente, que remete justamente à cultura do Oriente Médio naquele tempo. O Oriente Médio, irmãos, era uma cultura muito hospitaleira, quando alguém recebia outro em sua casa. Alguns ritos, por assim dizer, alguns procedimentos eram praticados. Por exemplo, quando você recebia alguém em sua casa, sendo você um habitante do Oriente Médio, você preparava um farto jantar. E não nos falta ilustração disso na Escritura Sagrada, irmãos. Quando Abraão vê os 3 homens vindo adiante,
quando um recebe um outro visitante, quando Levi é alcançado pelo Senhor e então ele quer acolher o Senhor na sua casa como expressão de gratidão, é um farto jantar. Então prepara-se uma mesa diante daquele que é recebido. Mas também, irmãos, havia a prática de se ungir com óleo. Talvez uma unção que está associada à higiene, associada à bênção, ao favor daquele que está recebendo aquele hóspede. E então se introduzia por um tempo aquele convidado à sua casa. Era uma prática comum nessa cultura, irmão, ser profundamente hospitaleira, profundamente anfitriã na recepção daqueles que hospedavam-se com eles. E é justamente, irmãos, essa linguagem aqui do Salmo. Veja, preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí o texto termina com eu habitarei na casa do Senhor. Davi, irmãos, ele elenca justamente essas ações de um anfitrião e as relaciona com o Senhor, obviamente expandindo alguns aspectos para nos mostrar como Deus trata o seu povo. Também não só como pastor, mas agora como anfitrião. Assim como nós, irmãos, fomos na primeira parte do Salmo, indo verso a verso, porção por porção, para nós não passarmos de forma afobada e perdermos detalhes importantes para a nossa edificação e crescimento espiritual. Assim também faremos nessa segunda parte, irmãos. Nós iremos porção por porção. E aqui nessa segunda parte, irmãos, nos é dito que primeiro Deus prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Depois o Senhor unge a nossa cabeça e faz transbordar o nosso cálice. Terceiro, a bondade e a misericórdia do Senhor segue-nos durante toda a nossa vida. E quarto, nós habitaremos na casa do Senhor eternamente. São esses 4 atos ou movimentos de Deus como anfitrião em relação ao seu povo. Hoje nós veremos o primeiro. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que é que significa isso, irmãos? Precisamente. O que é que significa essa linguagem de preparar uma mesa na presença dos inimigos? Alguns comentaristas, irmãos, corretamente lembram-nos que esse Salmo 23 ele não está desconectado do tom do reinado do Senhor. O Salmo 23, embora apresente Deus como um pastor e apresente Deus como anfitrião, está por trás aqui como pano de fundo justamente Deus como rei. Como um rei que atua como um pastor, como um rei que acolhe o seu povo no seu reinado. Então a primeira coisa que nós devemos lembrar aqui, irmãos, é a relação dessa expressão com a obra de Cristo, como nós fizemos de forma geral na primeira exposição, irmãos. De Cristo como mediador em relação ao Pai, como seu pastor anfitrião. Preparar uma mesa, irmãos, na presença dos inimigos, está associado a essa postura de anfitrião, mas tem esse aspecto real que envolve e significa uma expressão de triunfo sobre os inimigos. Preparar uma mesa diante ou na presença dos meus inimigos envolve uma ideia de triunfo sobre os inimigos, irmãos. Isso aqui possui um duplo aspecto de significado. Primeiro, a ideia de que mesmo com o inimigo prestes a me invadir, isso aqui é um possível entendimento desse triunfo. Mesmo que ele preste a invadir a minha cidade, por exemplo, eu sou tomado por uma paz. Uma paz de quem pode até sentar numa mesa e comer um banquete tranquilo. Tranquilo, como Spurgeon falou, o inimigo está à porta. E ainda assim Deus prepara a mesa e o crente pode se assentar e comer como se estivesse em perfeita paz. Porque é Ele o seu rei. É Ele quem lhe protege como anfitrião. Lembram quando Ló tenta proteger os 2 anjos dos homens da cidade? Ele coloca em risco a sua própria vida para protegê-los. Com isso, irmãos, não apenas a paz, mas o cuidado provedor de Deus é expresso aqui, diante da oposição dos inimigos. Ele me prepara uma mesa, Ele vai cuidar de mim diante dos meus inimigos. Só que mais precisamente, irmãos, eu acho que a expressão mais enfática aqui dessa expressão tem a ver com a conclusão da vitória sobre os inimigos. E é interessante, irmãos, que 2 coisas aconteciam associadas a um jantar quando você ganhava os seus inimigos. A primeira é se você derrotasse uma cidade, um rei derrotasse uma cidade, uma nação, a luta não foi fácil. O rei estava varado de fome. Então, depois que os seus inimigos estavam humilhados e os seus soldados estavam colhendo os despojos,
uma mesa era preparada diante do rei. E ele comia na presença dos seus inimigos humilhados. Era símbolo do seu triunfo. Eu venci. E agora, tranquilamente, eu como um banquete na sua presença. Isso acontecia. Uma outra coisa associada a um banquete, a uma mesa preparada na presença dos inimigos, estava quando o rei vitorioso levava os reis que ele venceu cativos para o seu império. Isso aconteceu, por exemplo, com Nabucodonosor e outros reis conhecidos na Escritura Sagrada, que eles colocavam os reis sobre os quais eles tinham vencido ao pé da sua mesa. E eles ficavam literalmente como cachorros comendo de migalhas. Aquilo era um símbolo de triunfo. Eu venci. E eu preparei a mesa está posta na presença de vocês. Ele comia esse banquete na presença dos inimigos. Uma outra expressão, irmãos, entendimento aqui expressa justamente a vitória sobre os inimigos. E como isso se aplica ao Senhor Jesus Cristo, irmãos? Como esse salmo nos revela o Evangelho para que nós entendamos antes isso, para entendermos como ele se relaciona conosco. Deus Pai, irmãos, preparou um banquete para Cristo na presença de seus inimigos pela ressurreição. A ressurreição é um banquete de vida na presença dos seus inimigos, sendo um desses inimigos a morte, Satanás, o pecado e o mundo. O Pai, então, declara a sua vitória pela ressurreição. A ressurreição foi justamente essa declaração, irmãos, diante dos inimigos e sobre os inimigos de Cristo. Todos eles foram postos debaixo dos seus pés, enquanto ele banqueteava-se da vida eterna que o Pai lhe deu pela ressurreição. Lembre, irmãos, Cristo andou pelo vale da sombra da morte e seus inimigos pensaram que tinham triunfado sobre ele. Mas então Deus Pai preparou uma mesa de vitória. A ressurreição. O banquete estava posto, irmãos. Essa mesa foi preparada para Cristo, irmãos, a fim de que nós nos assentássemos nela também como vitoriosos. Ele primeiro preparou para Cristo, para que nós pudéssemos nos assentar juntamente com Ele como vitoriosos em Cristo e com Cristo. E eu não estou falando aqui de vitórias meramente temporais, não, meu querido. Porque você pode passar a sua vida todinha pobre, todinha lidando com doença, mas há um fato que nos é posto por causa de Cristo. Aqueles que estão unidos a Cristo estão desfrutando desse banquete, dessa mesa que foi posta na presença dos inimigos de Cristo. Quem está unido com Cristo pela fé, senta-se a essa mesa. Indubitavelmente, senta-se a essa mesa. Por isso, crente, se você crê no Senhor, alegre-se. Cristo é vitorioso. Ele venceu os seus inimigos que você não conseguiria vencer. Ele venceu os inimigos seus que também eram os inimigos dele. E o Senhor prova isso preparando o banquete da ressurreição. A vitória dele é a sua vitória. Talvez você não tenha noção da profundidade desse significado. Às vezes, num campeonato ou numa competição, por exemplo, a gente está lidando com o contexto das Olimpíadas, não sei nem se já acabou, se está acontecendo ainda. Mas você fica vibrando pelo seu país. E aí o seu país ganha, eu ganhei. Ele ganhou, sendo que quem ganhou foi o atleta. O ouro é para ele, o dinheiro vai para ele. Mas você se sente participante porque é a sua nação que está sendo representada ali. Então eu ganhei junto, é a minha vitória. Eu sou vitorioso, eu ganhei um ouro. Só que, mais uma vez, quem ganhou foi o atleta. Beleza, o Brasil ganhou mais um ouro, mas o que é que isso muda na sua e na minha vida? Nada. Mas essa vitória e esse banquete tem uma mudança significativa na minha e na sua vida. Essa vitória realmente envolve coparticipação. Você não vai precisar encarar os seus inimigos, a saber, Satanás, o pecado, o mundo, a morte. Porque Cristo venceu esses inimigos.
E a ressurreição é a prova disso, a ressurreição é esse banquete, queridos. Deus Pai preparou o banquete da ressurreição para Cristo, mas ainda está reservado, irmãos, um banquete ainda maior, um banquete chamado as ceias das bodas do Cordeiro, em que Cristo vitorioso como Rei, tendo todos os seus inimigos derradeiramente debaixo dos seus pés, vai cear com a sua igreja, um banquete que vai durar toda a eternidade. Dela participarão todos os que creem em Cristo, e será o fechamento da vitória sobre os inimigos de Cristo. Lá, querido, se você crê em Cristo e coloca a sua confiança apenas nele, lá, nós triunfaremos sobre o pecado, porque o pecado será erradicado. Esse banquete tem que te lembrar dessa vitória. Se você geme, crente, com os seus pecados e na luta contra o seu pecado e nos seus tropeços, e a coisa que você mais odeia são os seus pecados, Cristo está te lembrando hoje, está preparado o banquete na presença dos inimigos da igreja. O meu e o seu pecado. Lá nós triunfaremos sobre Satanás. Ele será pisado debaixo de nossos pés e eternamente punido. Ele não mais tentará o povo do Senhor. Ele não mais levantará perseguição contra a igreja do Senhor. Lá, irmãos, nesse banquete, nós triunfaremos sobre o mundo. Esse sistema opositor da igreja, ele passará com toda a sua vanglória. Lá, nesse banquete, irmãos, nós triunfaremos sobre a morte, como Paulo diz. O último inimigo a ser destruído, a morte. E então, a mesa estará posta. A mesa estará posta. Se você não crê em Cristo, esse banquete não é seu. Mas hoje você pode ser convidado, você está sendo convidado para essa festa, para essa vitória. Se você colocar a sua confiança em Cristo somente, se você for participante desse Rei, diante de quem Deus colocou uma mesa e um banquete, você participará dessa vitória e estará entre os vencedores. Mas se você continuar lutando e levantando o seu braço forte contra Cristo, em sua rebelião, em seu pecado, você estará entre aqueles que são pisados, que são destruídos, os inimigos que verão o banquete sendo feito. Hoje você é chamado a participar desse banquete, não com promessas de vitória nessa era, de prosperidade financeira meramente, ou de prosperidade de saúde, ou de qualquer problema que você possa imaginar. A vitória que nós temos desse banquete prometido é a vitória em Cristo sobre os inimigos da igreja e os inimigos de Cristo. Creia no Senhor Jesus e você participará desse banquete. E igreja, alegre-se, porque qualquer vitória que nós temos vem antes da parte do Senhor. E então vem a aplicação para nós, irmãos. Como essa verdade se aplica a nós? Primeiro, queridos, nós devemos considerar que o mais piedoso dos homens possuirá inimigos. Há uma coisa que é pressuposta aqui nesse texto, irmãos. Davi, aqui como um tipo de Cristo, fala ao Pai que ele preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. Há alguém mais piedoso e mais santo sobre a face da terra, nos céus ou debaixo da terra, do que Cristo? Não há. Então há um pressuposto aqui, irmãos, que o piedoso desse texto, ele possui inimigos. Igualmente, irmãos, a igreja do Senhor, todo aquele que quiser viver em piedade, receberá oposição, como Paulo fala em 1 Timóteo. Todo aquele que quiser ter a Cristo como seu pastor, Deus como seu anfitrião, ele como seu rei, terá inimigos que lhe odiarão, lhe perseguirão e lhe farão antagonismo gratuito.
Conforme Charles Spurgeon disse, o homem bom tem seus inimigos. Ele não seria como o seu Salvador se não o estivesse. Se não tivéssemos inimigos, poderíamos temer não termos a amizade de Deus, pois a Escritura diz, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Mas se nós temos inimigos que amam a carne e o pecado, que amam o mundo, então nosso coração se alegra, porque há ali amizade com Deus. Meu irmão, eu sei que desanima a oposição. E nós, como igreja do Senhor, nessa região, nessa parte da terra, temos meramente uma perseguição cultural, uma perseguição de ideias, ideológica, uma perseguição de desagrado, política, talvez, em algum grau. Ainda nem experimentamos uma perseguição que nos derrame o sangue. Mas isso desanima mesmo assim. Desanima saber que há pessoas que gratuitamente odeiam os crentes ou a você individualmente, porque você teme ao Senhor. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que parecer com o nosso Senhor envolve possuir inimigos. O nosso Senhor possui inimigos. Aliás, os inimigos dele são os nossos e os nossos são os deles. Mais uma vez, irmãos, há uma coparticipação até nisso. Há uma coparticipação até na inimizade. Quem nos odeia, odeia também o nosso Senhor. É isso que João fala. Filhinhos, não vos enganeis se o mundo vos odeia, porque primeiro ele odiou o Senhor. E é absurdo, irmãos, alguns crentes quererem fazer amizade com o mundo e se parecer muito mais palatável ao mundo. Uma insanidade tal. De dizer, olhem, mundo, eu não sou tão diferente assim, eu sou parecido com você, venha ser meu amigo. Não. Não deve haver inimizade da nossa parte por um distrato, por um desprezo ou por algum pecado de arrogância. Não, irmão, longe de nós isso. Mas no simples fato de sermos igreja do Senhor, temos a Cristo como nosso pastor. A inimizade é esperada e ela não deve ser evitada no que diz respeito a diluí-la com alguma semelhança com o mundo, irmãos. Então, queridos, nós teremos inimigos. E há alguns inimigos básicos do crente, como eu já mencionei. O pecado, Satanás, o mundo e a morte, irmãos. Eles não descansam de nos atacar e vão fazer isso até o fim. O maior inimigo do crente chama-se pecado interior e pode ser dito que é ele mesmo. O pecado que ainda habita na sua alma. Depois Satanás, com todas as suas tentações, as suas setas malignas e inflamadas. Ainda o mundo com todo o sistema corrompido e um ambiente de oposição à santidade e ao Senhor. E então a morte, que se coloca como inimigo da vida. Mas há também, irmãos, aqueles que, infiltrando-se na igreja, fazem oposição. Fazem oposição à santidade, à piedade, à reforma e à pureza. E talvez isso aqui seja o mais desanimador. Aqueles que, se dizendo filhos de Deus, se dizendo igreja, têm prazer em se opor a estas coisas, à santidade, à piedade, à reforma, à pureza. Amam difamar bons ministros, taxando-os, desprezando-os, tratando-os como radicais. Amam fazer a mesma coisa com as igrejas que de forma mais unânime e em unidade caminham assim, como Judas falou. São como carnais que falam do que não entendem. Essa é a mais triste de todas as inimizades, irmãos. Do mundo é esperado, mas daqueles que estão no seio da igreja, isso é doloroso. Então, irmãos, os crentes e os piedosos, de um lado ou de outro, estão cercados pelos seus inimigos. Inimigos externos, inimigos de dentro do próprio arraial, muitas vezes, inimigo dentro de si mesmo. Inimizade e oposição, irmãos. E mais uma vez, queridos, embora tudo isso nos leve à tentação de tristeza e desânimo,
Nós não devemos esquecer, irmãos, do que Cristo nos falou em Mateus 5. Que devemos nos alegrar, porque ao termos tais inimigos, nós somos parecidos com Ele. Somos parecidos com os profetas. Devemos nos lembrar, irmãos, que é por termos esses inimigos que temos também uma promessa de banquete. E é nesse contexto, irmãos, que nós somos lembrados dos nossos inimigos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Há a constatação dos inimigos, mas há uma promessa de uma mesa de vitória. Eu quero mais uma vez falar para você, crente, sobre a sua participação com Cristo, que é a segunda coisa que nos aplica aqui. Nós temos uma promessa de vitória. E por que isso deve ser lembrado, irmãos? Porque se tem uma coisa que assola o coração da igreja do Senhor, é a tentação de querer desistir diante da luta do seu pecado. Desistir. Eu sei disso pelas tentações do meu próprio coração, irmãos, e eu sei da tentação dos irmãos que abrem o seu coração em gabinete pastoral. Pastor, eu já não aguento mais o meu próprio pecado, eu não consigo. Eu vou chutar o balde. E a tentação da apostasia vem lá o tempo todo, Porque você se sente fraco diante desse inimigo. Você tropeça 1, 2, 3 vezes e a angústia já toma conta do seu coração. E você pensa, não vou vencer. É melhor eu me render. É esse o raciocínio. Mas todas as vezes que esse pensamento passa pelo nosso coração, irmãos, nós devemos nos lembrar dessa promessa. Ele preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. O pecado é o teu inimigo, crente. Então lembre-se, Ele preparou uma mesa. Possa ser que demore o desfrutar desse banquete da vitória derradeira. Possa ser que demore. Mas é uma promessa certa. Tal qual foi com Cristo. Cristo poderia ser tentado na cruz a pensar, onde é que está o banquete? Não havia uma promessa de um banquete para mim? Onde está o banquete? Ele poderia ter sido tentado, mas confiou no Pai. E mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele não perdeu de vista o banquete. Você tem um banquete para essa caminhada sua nesta era. De vitória, fortalecimento contra o pecado, a santificação progressiva. Mas não desista, crente. Porque ainda que você vá se arrastando, não na sua força, porque lembre, é Ele que conduz-nos pela vereda da justiça. Mesmo que você vá se arrastando, o banquete final está reservado. Dependendo do quanto você gosta de doce, você não sai do aniversário sem comer o bolo. Você pode estar aperreado, querendo ir para casa, cansado, mas assim, tem um bolo ainda, eu vou esperar. Eu conheço algumas pessoas assim na nossa igreja. Vou ficar até as últimas. Eu vou aguentar. Eu estou cansado. Não, mas o bolo, olha o bolo, foca no bolo, mira no bolo. Da mesma forma, irmãos, você pode estar sendo tentado a desistir por um cansaço nessa luta contra esse inimigo. Foca no banquete. Continua mais um pouco. Não desiste. Porque foi Ele que prometeu esse banquete, irmãos. Valerá a pena lutar até o fim. Satanás se opõe a nós pelas suas tentações, o mundo pelo seu sistema corrompido, tentando nos influenciar. E o pecado interior, que ainda habita em nós, como um inimigo que abre a porta por dentro do nosso coração, irmãos. Mas nós podemos cantar esse salmo, e em especial este verso, na certeza de que Ele nos socorrerá e preparará uma mesa, irmãos, na presença desses inimigos. Eles não triunfarão derradeiramente, irmãos. Eles podem nos prejudicar hoje, mas a mesa já está posta. Ela é preparada para nós. Não só para a era vindoura, mas também, irmãos, para inúmeros momentos nessa era. Então não desanime, crente. Não desanime. Você pode transformar esse verso em uma oração na sua luta contra o pecado. Senhor, Tu prometestes um banquete na presença dos meus inimigos. Se eu tropeçar, Senhor,
os teus inimigos, os inimigos da tua igreja, vão se levantar contra o teu santo nome, blasfemando contra o Senhor. Não permita, Senhor. Prepara-me uma mesa para comer alimento na presença dos meus inimigos. Tenha um coração aquecido por essa esperança, crente. Tenha um coração aquecido por essa esperança e lute confiante nessa promessa. E por último, irmãos, essa porção e essa promessa ela pode ser aplicada a nós nas palavras de David Dixon, puritano presbiteriano escocês. Ele disse: embora às vezes o crente possa ser submetido a dificuldades e perigos para testar e treinar a sua fé, ainda assim, às vezes o Senhor lhe dará ricas evidências de seu amor e bondade para com ele, senão em benefícios externos e internos, pelo menos em consolações espirituais, que são comparáveis a um banquete. Por exemplo, na luta contra a carne, aplicando isso que David Dixon apropriadamente aplica ao banquete que o Senhor está nos prometendo. Você só chega ao Senhor pela oração e pela comunhão com Ele, você desfruta de um rico banquete, alívio à alma. Você só chega no dia do Senhor com o coração sobrecarregado de angústias, de tentações, de medos, de ansiedades. E você é alimentado com um rico banquete pela pregação da palavra, pelos meios de graça. Ele traz alívios. Ele traz banquetes nessa caminhada. E nós não devemos nos esquecer disso, irmãos. Esse que é o pastor, ele também é um anfitrião. Para que nós, quer por uma imagem, quer por outra, nós tenhamos segurança do cuidado dele com o seu povo. De forma que toda a nossa dúvida, irmãos, para com o seu cuidado, ela é infundada, ela é ofensiva ao nosso Senhor. Ele vem nos dando, irmãos, pelo Salmo 23, provas atrás de provas de que ele cuida do seu povo. Quer seja no seu povo, que é um rebanho, como ovelhas. Quer seja tratando agora esses que antes eram seus inimigos e estavam fora da sua casa. Agora ele se transforma no anfitrião deles por Cristo. E é acolhido na sua casa. Se você, mais uma vez, não crê no Senhor, você é colocado diante desse anfitrião, acolhedor, como você nunca viu nenhum igual. Venha desfrutar desse banquete que Ele colocou para aqueles que creem no Senhor. E se você já crê no Senhor, não esmoreça, não desista na luta contra os seus inimigos. O teu Cristo venceu para que você vencesse o pecado, Satanás, o mundo e a morte. A mesa já está posta. O banquete começou a ser desfrutado na ressurreição. E ele não vai ter fim nas bodas do Cordeiro. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, que bondade do Senhor. O Senhor vir a nós pela Tua palavra e se revelar de forma tão simples, Senhor, que até mesmo uma criança pode compreender. Tantas imagens, tantas ilustrações, Senhor, que de forma simples nos mostram a grandeza da Tua obra, e eis mais uma, Senhor, diante de nós. Tu és como um anfitrião que nos acolhe, como um rei, que triunfando sobre os nossos inimigos prepara uma mesa, que luta contra os nossos inimigos e vencendo-os, nos inclui no Teu banquete, Senhor, para participarmos juntos da Tua vitória. Nós te damos graça por isso, Cristo Jesus. Obrigado, Deus Pai, por nos ser esse anfitrião, e Deus Espírito por nos conduzir a esse banquete. Que no meio de toda a tentação, Senhor, que no meio de toda a tentação de fugirmos da Tua casa, nos apartarmos do Teu povo, de desistirmos, Senhor, da luta contra os nossos inimigos, terríveis inimigos, Senhor, que no meio de toda essa tentação nós sejamos lembrados dessa promessa. O Senhor preparou uma mesa perante a Tua igreja, porque antes o Senhor preparou uma mesa perante Cristo, Senhor. Que os nossos joelhos trôpegos sejam fortalecidos, Senhor,
sejam fortalecidos em Ti. E nós possamos perseverar, olhando para o banquete e a mesa que está posta, Senhor. E não desistiremos até fartarmos a nossa alma nesse banquete, Senhor. Então vem em socorro à Tua igreja, Senhor. Aqueles que no meio do Teu povo, Senhor, têm lutado com pecados, têm lutado, Senhor, com as tentações de Satanás, têm sido tentados, Senhor, pela corrupção do mundo, pelo sistema maligno, Senhor, com suas sugestões. Que o Senhor fortaleça-os com essa promessa. Fortalece-nos, Senhor. Nós oramos, aguardando o dia desse banquete que não terá fim. Em nome de Jesus. Amém.